Pessoal, eu estou aqui para gravar um vídeo e não sei nem por onde começar, porque eu fico muitos dias sem gravar vídeo e, e as minhas ideias fogem bastante. Às vezes eu penso durante o dia, opa, hoje eu vou gravar um vídeo falando de tal assunto, mas aí quando chega a noite, que eu gosto de gravar à noite, que é bem calmo, sossegado, não tem barulho de nada, daí eu perco o fio da linhada, como diz o ditado, né? Mas eu vou tentar fazer um vídeo aqui falando sobre objetos voadores não identificados e ETs, né? Já fazem 30 anos que houve um caso do ET de Varginha, onde umas adolescentes que estavam passeando pelas ruas em algum lugar em Minas Gerais, em Varginhas, né? E eles viram um ser estranho, esquisito, e se assustaram, olharam, não é? Viram que era realmente estranho e ficaram assustadas e correram, né? E avisaram alguém, depois alguém vieram lá e realmente aquele ser estranho estava lá, né? E daí repercutiu no jornalismo de várias redes de TV, né? Sobre o caso do ET de Varginha e se prolongou, se contou toda a história, né? Alguém fez entrevista com as meninas contaram, e só que ficou uma coisa assim um pouco, um tanto obscura, não ficou bem claro, né? E daí disseram que foi avisado as autoridades e veio lá um caminhão do exército e catou o bicho, prendeu o bichinho e levaram para algum lugar, né? Talvez no hospital do próprio quartel, né? Que no quartel também, às vezes, conforme o tamanho do quartel, tem um hospital ou uma enfermaria, né? Ele disse que levaram para lá essa criatura estranha. Mas só que a imagem da criatura foi criada de acordo com o relato das meninas. Não foi tirada uma foto para mostrar ao público. Que o certo era tirar uma foto da suposta criatura ET para mostrar para o público, não é? O público também interessa em saber e conhecer e ver, né, o tal ser do qual foi chamado do ET de Varginha. Passou muitos anos e ainda se falava desse caso do ET de Varginha, mas houve há uns anos atrás que um ufólogo ele desmentiu todo o caso. Ele falou que foi tudo uma ilusão, foi tudo uma invenção, foi tudo uma criação daquelas garotas, né? As garotas supostamente viram um outro animal esquisito, né? Podia ser até um cachorro grande, né? Daqueles cachorro grande que tem um focinho curto. E estava com aquela doença onde cai toda a pelagem, o bicho fica peladinho, e um cachorro bem pelado, se ele é grande, fica bem feio mesmo, fica bem esquisito. Dá até para jurar que é um animal de outro planeta, de tão feio, eu já vi. Fica horrível de feio. Um cachorro todo pelado, sem pelo nenhum. É horrível. Fica o bicho mais estranho que dá para jurar que é um animal de outro mundo mesmo. Pois bem, então daí foi esse ufólogo há uns anos atrás, aí ele veio falou na internet mesmo que foi tudo uma invenção, foi tudo uma criação, uma ilusão das meninas, e daí foi feito todo aquele movimento do exército que veio lá para ver
e que o exército pegou a criatura, apanhou num camburão e levou para um hospital, e que esse ET estava no hospital e tal. E ele desmente todo o fato, né? E ele fala com convicção mesmo que não era um fato real. Era uma coisa todo muito ilusória. Porque se fosse um fato real mesmo, seja lá quem for que viu, hoje em dia é tão fácil, todo mundo tem celular, era só tirar uma foto e pôr na internet para que chegasse ao conhecimento do público, né? E isso não aconteceu. Ficou uma coisa assim, se foi uma realidade, ficou uma coisa por baixo dos panos. Ficou uma coisa muito escondida, muito secreta, né? E ainda agora esses dias eu vi um vídeo onde aparecia o ET sentado sobre uma cama numa enfermaria, aquelas camas tipo maca, né? De hospital, de enfermaria. Tava lá o bichinho, todo facelinho, bonitinho, mas nós sabemos que hoje em dia pode criar, né? Ainda mais agora com essa inteligência artificial, você pode fazer montagens, pode fazer criação de imagens, de coisas que outrora era impossível ser tão real. E hoje é possível fazer uma coisa parecer uma realidade através da inteligência artificial, né? Pois bem, agora o que dizer sobre esse caso? Se é verdade ou se foi mesmo tudo uma invenção? Eu acho que quando acontece um caso assim, se é um caso real, teria que levar ao conhecimento do público e o público tinha que também saber e conhecer e sentir o fato. Mas na realidade é tudo escondido. Aí vem mais um motivo para uma, uma dúvida, né? Para uma dúvida se o caso realmente é verdade ou não. Vem um, assim como que diz mesmo, agora me fugiu a palavra, eu tô assim, me faz a palavra. É uma ilusão, não é? Então, é difícil você dizer e acreditar que seja uma verdade, né? Porque até hoje só se fala de pessoas, né? Vídeos de depoimento de pessoas que viram ETs. Mas com toda a facilidade que nós temos em mãos de te fazer foto com, com as câmeras, até vídeo mesmo, com as câmeras dos celulares que são de excelente qualidade, qualquer um que visse um ser estranho, ele podia captar imagens, seja foto ou seja vídeos, poderia captar imagens, né? E só que até hoje ninguém tem uma imagem que possa se dizer assim, nossa, aquilo é verídico. Nunca se obtém uma imagem de tais acontecimentos quando se refere a OVNIs e ETs. E muita gente diz que vê OVNIs, vê em ETs, vê em seres estranhos em formatos de humanos, humanoides, etc. e tal. Muitos falam dos discos voadores, uns falam que vira de um jeito, em forma de dois pratos, um virado com a boca para o lado do outro, outros já é em forma de um prato só, virado com o fundo para cima, outros verem é, um aparelho triangular, outros verem em forma de tubo. Aí é uma infinidade de aparelhos diferentes, né?
Mas só que na realidade não existem fotos reais, né? É tudo coisa da mente da pessoa. É tudo parece uma, como diz assim, uma projeção mental. A pessoa vê algo parecido e daí fala que é, sem ter a certeza do que está dizendo, se é uma verdade ou uma inverdade. Porque eu desde que aprendi e que ouvi histórias sobre ufologia, OVNIs e seres de outras dimensões, eu fico fora, todas as noites eu fico fora até as 10, 10 e meia, contemplando o céu. Às vezes fico até mais tarde, eu já cansei de chegar a ficar às vezes até meia-noite, para ver se vejo alguma coisa diferente nos céus, né? Fico observando em todas as partes onde tenho o alcance, onde posso ter a visão, fico observando para me ver se vejo luzes diferentes e nunca vi nada. Eu nunca vi nada. A única coisa que eu vejo são meteoritos, meteoros, né? Pequenos meteoritos são pequenos, meteoros são já mais grandes, faz aquele riscão no espaço, assim, que é questão de 10, 15 segundos, já some, né? Essas coisas eu vejo. Vejo satélites de todos os tamanhos, né? Voando por cima das nossas cabeças no espaço. Parece que está voando lá entre as estrelas, mas nunca vi nada de diferente quanto que eu gostaria de ver. E também mesmo até durante o dia, às vezes eu observo o céu, porque eu não trabalho mais, eu fico em casa o dia inteiro sentado na varanda, olhando os céus, só vejo aviões e pássaros voando no céu. Nunca vi nada de diferente para dizer assim, nossa, olha só, eu vi um objeto voador não identificado. É impressionante, né? Como tem tanta gente que dizem que vê, né? Eu gostaria de saber como que eles verem. É, é impressionante você acreditar nessas coisas sem que você nunca tenha visto. Se um dia a gente ver, eu ver ou você ver, daí pode dizer assim, não, as pessoas que disseram que viram estão falando a verdade. Mas é impossível, é impossível. E eu desde toda a minha adolescência, vamos dizer assim, a minha juventude e todo o decorrer da minha vida até hoje, com 73 anos, já indo para 74, que não vai demorar muito tempo para me completar, eu sempre fui ficcionado nessas coisas. Eu tenho paixão por essas coisas. E fico decepcionado porque nunca vi nada de diferente. Esse é o meu problema, que eu nunca vi nada de diferente. É impressionante, né? Mas é isso, gente. Então, só para fazer um vídeo, eu resolvi falar nesses casos. Ah, depois tem aqueles casos dos agrosglifos, né? Aquelas marcas que aparecem misteriosamente nos trigais. E sempre aparece da noite para o dia seguinte. Nunca aparece durante o dia, é sempre à noite. Aqui próximo da onde eu moro tem duas cidades, uma para o lado norte e a outra para o lado sul, que todos os anos aparecem aquelas marcas nos trigais. E é impressionante outra coisa que é só nos trigais. Não aparece em outras plantações, é só nos trigais. Por quê? Porque o trigo, ele é uma cana sensível, ele é uma planta que ele atinge aí um meio metro, 60 centímetros de altura, e quando ele está maduro, também quando verde, mas mais ainda quando ele está maduro, a cana dele é muito sensível, que até um vento forte dobra, faz deitar no chão. E então imagina como é fácil uma pessoa ir à noite, e uma pessoa bem capacitada, né, de fazer um desenho bem feito, com mais algumas pessoas que ajudem,
e fazer aqueles desenhos nos trigais à noite, porque é só à noite que acontece, não acontece durante o dia. Nunca houve um agricultor que tenha passado durante o dia na sua lavoura e na parte da manhã, vamos supor, e o trigo está tudo normalzinho, de pezinho, bonitinho, e que ele volte na parte da tarde e que já veja um desenho daqueles, um agroglifo desenhado na sua plantação de trigo. É sempre à noite para amanhecer no dia seguinte. O lavrador, por exemplo, trabalha hoje no trigal, tá tudo bonito, tudo em ordem. Daí, quando chegam as horas da noite, ele vai descansar. Eles trabalham às vezes até as 9h30, 10 horas da noite. E tá tudo normal, o trigal sem problema nenhum. Ele vai para casa, vai descansar. No outro dia cedo ele volta para trabalhar no trigal e encontra as marcas nos trigais. É impressionante, né? Então, alguém deve ter esperado ele ir embora e fazem esse trabalho tarde da noite, quando está todo mundo dormindo, que não teve movimento nenhum e assim por diante. E teve uma época que se levava muito a sério isso, dizendo que eram os extraterrestres que desciam nos trigais fazer desenhos, né? E que esses desenhos são mensagens do além para nós terráqueos. E mas será que os ETs iriam usar esse método, esse sistema para se comunicar conosco? Não podia ele se comunicar de cara a cara, pessoalmente, né? De um para com o outro, se é que eles têm alguma coisa para comunicar com nós? E isso acontecia muito na Inglaterra. A Inglaterra era o país mais perseguido com essas histórias de agroglifos. Depois que se espalhou no mundo inteiro essas histórias da Inglaterra, começou a acontecer aqui no Brasil, aqui em Santa Catarina, no oeste de Santa Catarina, e mais ou menos para o lado centro-norte, o mais ao sul do Paraná, vamos dizer assim, eu acho que é mais ao sul do Paraná mesmo, também aconteceu. Depois que começou a acontecer lá em Santa Catarina, começou a acontecer aqui, próximo daqui, não é muito longe. Começou a aparecer desenho nos trigais. Só que vamos voltar à Inglaterra. A Inglaterra era tão frequente que aparecia em várias partes da Inglaterra. Nas plantações de trigais, nas plantações de cevada, nas plantações de, de outros cereais, assim, no estilo do trigo, né? E com o tempo foi descoberto, foi tão investigado, tão cuidado, que foi descoberto que eram pessoas que faziam à tarde e da noite, na hora que estava tudo calmo, todo mundo dormindo, que ninguém percebia nada, eles faziam isso à noite. E pegaram a pessoa e a pessoa mostrou, tinha vídeos na internet, a pessoa lá na Inglaterra mostrou como que eles faziam os desenhos, como que eles amassavam o trigo com uma perfeição que se tornava até um tanto misterioso. Impressionante, né? E daí, com isso, parou. Na Inglaterra parou. Não se ouviu, por muitos anos, não se ouviu mais falar em agroglifos na Inglaterra. Daí começou aqui no Brasil. Aqui em Santa Catarina, foi continuamente todos os anos, desde o ano 2008 até esse ano passado, ainda foi encontrado agroglifos. Só que na Inglaterra faziam desenhos muito sofisticados, eram pessoas artistas mesmos e capacitados. Aqui em Santa Catarina e aqui em Prudentópolis são os desenhos mais fraquinhos, mais mexeruquinho, muito simples, que eu acho que se apanhasse crianças fazendo um desenho daquele tipo, eles fariam também, né? E daí começaram também a dizer que aquilo eram pessoas.
que faziam aqui em Santa Catarina. Eu mesmo cansei de fazer comentários abaixo dos vídeos deles, falando, isso aí não tem nada a ver com coisas do além, do universo ou do cosmo. Isso é gente que está fazendo, é gente muito capacitado que mora lá em, em Ipuaçu, Santa Catarina, aqui em Prudentópolis, no Paraná, e estão fazendo à tarde e da noite esses desenhos para que ninguém perceba que são eles que fazem. E daí deu uma parada. Ficou acho que uns 4, 5 anos que não apareceu mais esses desenhos aqui próximo da minha região onde eu moro. Agora, há 4 anos atrás, começou de novo. Aqueles desenhinhos pobrezinhos, michuruquinhos. E tem gente que vai lá estudar, ver o caso, e falam. É muito fértil na fantasia, na intuição e na dedução, né? E daí eles falam que não, realmente, aquilo é uma perfeição, aquilo é obra, não é obra humana, aquilo é obra do além, e não sei o que e tal. Fazem o bicho, né? Fazem o bicho. Sendo que é fácil de qualquer pessoa que não seja leiga no assunto da ufologia é, tem a capacidade de analisar e fazer um julgamento, dar um parecer sobre aquilo, porque é só nos trigais. Se fosse coisas do além, apareceria nas plantações de milho também, aparecia nas plantações de feijão, de soja, qualquer outro tipo de plantação. Né? Mas é só nos trigais. E os trigais é uma vez por ano. Os ETs esperam, os granjeiros, agricultores, plantar o trigo e ficam cuidando quando o trigo está começando a lourar, a principiar o seu amadurecimento, acontece os agroglifos. É impressionante, né, gente? E daí vem os ufólogos lá e fazem o bicho dizendo não, isso é verdade, isso é verdadeiro, é original, é legítimo, não é coisas nossas, isso é coisas do além. É impressionante, gente. É impressionante como o homem, o ser humano, para garantir o seu estudo, a sua analogia, o seu pensamento, eles, diante de qualquer coisa, eles confirmam uma verdade como uma verdade absoluta. Por quê? Porque eles querem ser bem vistos nas mídias, nas redes sociais, como uma grande pessoa, entendida do assunto. Uma vez eu convidei meu irmão aqui na minha cidade também tem bastante granjeiros que fazem plantações de trigo. Uma vez eu convidei um irmão meu que também é muito bom para desenhar, assim como eu, para nós sair um dia, tarde da noite, e fazer alguma coisa em uma plantação de trigo, só para ver a reação do povo, mas ele não topou, ele não quis. E tá certo ele, né? Para que ele vai estragar a plantação de trigo dos agricultores? Porque realmente é um estrago, viu? É um estrago que dá pena e dá dó. Beleza, gente? Eu vou parar por aqui. Eu espero que vocês gostem do meu comentário, mas eu ainda vou voltar a comentar neste assunto, porque apareceu de uns anos para cá um senhor que todo dia tem vídeos curtos dele na internet. E ele fala dessas coisas assim de uma maneira impressionante. Como quem diz assim, nossa, esse homem entende tudo. Ele entende tudo sobre ETs e sobre OVNIs. Eu já apanhei ele em questionamento, eu já apanhei ele em dúvidas também, perguntando para ele aonde que ele adquire tanto conhecimento do jeito que ele fala, que, que é impossível, gente. É impossível porque ninguém tem uma prova concreta dos fatos, é só boatos e não são fatos. Beleza, gente? Eu vou parar por aqui. Deixe seus comentários aqui abaixo do que vocês acham. Pode ser que a maioria pense o contrário do que eu penso. É livre, pode deixar seus comentários da maneira que você
quiser deixar. Eu só dispenso xingamento, mas o mais eu aceito tudo, tá bom, gente, querido? Beleza? Fui, tchau, mas eu volto de novo. Eu vou fazer um vídeo comentando sobre esse senhor que eu disse que conhece tudo e eu gostaria de saber como que ele conhece, beleza? Até o próximo.